atualização sobre o bug da CrowdStrike ou o apagão cibernético, né, que nem ficou conhecido na mídia. Eu fiz um vídeo sobre isso, né, semana passada. Se vocês não viram, já vou deixar recomendado aqui para vocês verem, explicando toda a situação. Mas enfim, já foi falado muito sobre isso e eu gostaria de expandir um pouco nessa questão, falar sobre novos desenvolvimentos, a explicação agora 100% corroborada e correta sobre o que aconteceu mesmo. E também falar alguns assuntos interessantes no que toca a isso, porque foi politizada a questão e não foi por mim, não foi pelo comunista da internet maluco, foi politizada pela extrema-direita, que na realidade é uma questão que eu já tenho tocado bastante aqui com vocês no canal, é o tema do vídeo da ideologia de extrema-direita na TI, no software livre, que eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre isso, né? Não quer dizer que a TI seja de extrema-direita, não quer dizer que o software livre seja de extrema-direita, porém existe uma sinergia entre esse povo da extrema-direita e a área, assim, eles fazem parte da área e eles tentam passar, digamos, as suas pautas como se fossem pautas de toda a área. Então é um assunto que a gente vai falar aqui hoje, beleza? Para começar, quando a gente não sabia o que era, no vídeo original eu falei para vocês, olha, provavelmente esse bug acontece, pelo que eu tô lendo aqui, porque houve uma atualização desse software que se chama Falcon Sensor da empresa CrowdStrike, que é um tipo de antivírus, né, que ele detecta comportamentos estranhos no teu computador, tenta impedir eles. Essa atualização não deixava o Windows dar boot, ou seja, ocorria o loop de boot, né, o Windows ficava iniciando, não conseguia. Na hora eu falei assim, estão dizendo que talvez tenha alguma incompatibilidade, ele impede algum componente do Windows de ligar, por isso que o Windows não consegue ligar. No dia, ou um dia depois, mais ou menos, ficou famoso esse tweet aqui com uma análise, e daí eu já vou dizer que ela é uma análise estranha. Por quê? Esse cara botou aqui, não sabia quem ele era, não sei quem ele era ainda, na realidade, análise da CrowdStrike, era um acesso a um ponteiro nulo da linguagem de memória não segura C++, né? Isso é papo de programador, mas quem já programa C, C++ entendeu. Tá, beleza. E daí ele, já que eu sou um programador profissional C++, achei engraçado, a pessoa já chega assim, dando a carteirada que menos importa, né? Assim, tu fala pros teus pais, sou um programador C++ profissional, eles vão dizer, beleza, o teu primo é médico, sabia? Mas então, ele disse, eu peguei um stack trace aqui, né, do erro que tem e eu vou mostrar para vocês. E daí ele disse, olha aqui, um acesso, um endereço e tal. Algumas pessoas fizeram análise um pouco melhor sobre isso. Mas então, daí ele explica, ele até comete alguns erros técnicos aqui, que não tem problema nenhum, mas ele diz, beleza, ele tenta ler e escrever num espaço de memória que é inválido, né, por isso está acontecendo num driver, né, que a gente chama numa coisa bem de baixo nível do Windows, que é onde esse código rodava, acontece um erro de tela azul. Por que eu digo que essa análise é um pouco estranha? Primeiro porque ela está levemente errada, nós vamos falar um pouco sobre o que aconteceu de verdade aqui, mas porque no final ele fala assim, para as pessoas que estão procurando uma conspiração, acho que ele está fazendo uma piadinha aqui, né, a linguagem que querem trocar o C++, Rust, que é a linguagem que a Mozilla criou, né, para fazer programação baixo nível com uma linguagem que tem um pouco mais de segurança de memória para acontecer menos desse tipo de erro aqui, né, ela está infectada, como se fosse assim, por um cabal de pessoas lacradoras, né, ele falou aqui na realidade, me desculpe a palavra, ele falou retardados lacradores, tá, eu estou usando essa palavra aqui dele, que estão fazendo coisas estranhas, segundo ele. É possível que isso seja um plano para que código crítico seja feito em Rust. É a única linguagem que o Linux está deixando ser colocado no kernel além do C. Então, assim, tipo, ele ao mesmo tempo, ele fez o que eu faço aqui, assim, tipo, pessoal, é uma piadinha. Essa coisa de comunismo, é engraçado, piadinha de comunismo, só que ele fez uma piadinha com uma teoria de conspiração bizarra que, lembra que eu tô sempre falando pra vocês, o pessoal meio que odeia a Mozilla, eles, a Mozilla tem uma CEO mulher, a Mozilla faz lacração e tal, tem essa narrativa bizarra e tem essa narrativa que nós vamos voltar aqui um pouco mais tarde, depois da gente falar da parte mais técnica, de que o que está estragando a área da TI é a diversidade, são lacração, são pessoas que não são homens brancos, enfim, é mais ou menos isso que ele tá falando e eu achei muito estranho. E daí ele falou que essa coisa aqui também, C++ é difícil, talvez eles tenham um engenheiro de DI, que quando eu vi esse termo pela primeira vez, há um tempo atrás, até o pessoal do chat me disse que ele é diversidade e inclusão. Então, você tem um engenheiro da diversidade e inclusão que fez isso para um software crítico, não sei o que. Então, tem essa narrativa que não é só esse cara, na realidade é várias pessoas
que são de direita na comunidade da TI, que eles estão começando a criar uma narrativa de a área da TI agora não sabe mais fazer software. A área da TI, ela está com muitas pessoas que são lacração, que elas não são da área e elas não sabem fazer não sabem mais fazer software. Eu achei isso muito bizarro. Então, por isso, essa aqui é a análise bizarra, porque ele misturou a política, né? Nós vamos voltar mais nessa questão da política e a explicação estava levemente errada. Aí, essa outra pessoa aqui falou a mesma coisa, né? Por isso que eu notei, na realidade, eu li primeiro essa análise aqui, mas por isso que eu notei a outra, que era a análise mais famosa. Ele disse assim: tá meio estranho, porque o cara tá falando umas coisas de uma maneira complicada, tem uns erros técnicos aqui, e no final ele mete que tem lacração, que tem diversidade, não sei o que. E daí ele explicou mesmo o que aconteceu. E daí resumo, tá, do que tá dizendo, e nós vamos voltar aqui pro roteirinho para mostrar para vocês. O melhor vídeo mesmo, que explica o que esse segundo cara do Twitter aqui trouxe, e com muito mais detalhes, e na realidade explica a situação toda muito bem, é essa desse engenheiro aqui. Não peguei o nome dele, mas enfim, eu vou deixar o link aqui nos comentários. Esse cara é um engenheiro aposentado que trabalhou com Windows a vida inteira, né? Escrevendo drivers. Inclusive, ele conta várias histórias de como eles debugavam, faziam isso e tal, exatamente para dizer assim, se há 20 anos atrás, quando a gente lançava um driver, a gente testava desse jeito, a gente debugava, por que será que não aconteceu isso, né? Então, em resumo, sem enrolar vocês, o que aconteceu mesmo? Para começar, a gente tem que entender assim, eu falei no primeiro vídeo, um erro de tela azul geralmente é um erro muito sério, que denota, sei lá, que o teu hardware está estragando, que aconteceu algum erro com algum dispositivo, é algum erro muito sério. No vídeo ele explica bem direitinho isso, né? Como só uma pessoa que trabalhou a vida inteira com isso sabe, que o que acontece é que no nível mais baixo do teu sistema operacional, onde ele está mexendo, né, com os dispositivos, está mexendo com a alocação de memória ali de uma maneira bem raiz e tal, que não tem todas as facilidades da programação alto nível, qualquer tipo de erro que a gente não sabe se recuperar desse erro, não tem para quem recorrer. Se o teu computador chegar numa situação que ele não conseguiu acessar algum dado que ele precisava e não tem, tipo, para quem ele recorrer, não tem mais nenhum supremo ali em cima. Ele, ok, deu um erro aqui, o computador tem que travar, porque se a gente deixasse continuar com esse erro, a gente estaria trabalhando com um ambiente onde as coisas estão erradas. Então, tu pode corromper teus dados, o dispositivo pode fazer algum comportamento que tu não está esperando. Então, geralmente o sistema operacional trava quando acontece um erro nessa camada. Beleza. Atualizações nesse código de driver, que é um código tão importante e tão crítico, geralmente elas passam por escrutínio muito maior, né? Que é o que eu falei para vocês, como é que os caras lançam uma atualização do negócio que roda em tantos computadores e que precisaria de um escrutínio tão grande e que era um código que podia travar o computador e eles não testam tanto. Geralmente se testa muito esse tipo de coisa, geralmente se tem até certificações para essas atualizações, passa por várias mãos. Mas o que aconteceu? O Falcon Sensor ele não foi atualizado. Essa que foi a treta. O Falcon Sensor, ele trabalha, por ele ser um antivírus, que é um antivírus um pouquinho diferente, que ele não trabalha, digamos, com arquivos, né? Ele trabalha com definições de comportamentos, que nem quando, lembra o Avast diz, as definições de vírus foram atualizadas, ele trabalha também com definições de vírus, né? É um pouquinho diferente como ele trabalha, e essas definições vêm em arquivos. E esses arquivos não são o código que roda lá no sistema operacional do Windows. Essas definições são arquivos que podem ser atualizados, baixados da internet com novas definições do que está acontecendo. Acontece que essas definições vieram com bug. Um arquivo específico veio zerado, eles acham. Inclusive tem um tweet aqui embaixo, depois eu vou incluir para vocês nas referências, que um pesquisador disse, olha, esse arquivo aqui que foi encontrado lá, ele estava com todos os bytes zerados aqui durante uma sessão inteira. Isso parece errado. E por ele estar assim, o código que lia ele, notem, não foi atualizado o Falcon Sensor, mas o código que lia esse arquivo não tratou direito o fato de vir com um arquivo todo errado e crashou. Então, assim, ainda é muito ruim a qualidade do código de tratamento de erros. Provavelmente era ruim, não conseguiu pegar esse caso tão simples que seria um arquivo que estava zerado. E daí a atualização para vocês. Isso foi nos últimos dias eu lendo sobre as coisas, as pessoas tentando descobrir, né, vendo o vídeo desse engenheiro aqui. Só que sem o pronunciamento oficial da empresa. Agora nós tivemos o pronunciamento oficial da CrowdStrike dizendo basicamente isso. Foi um erro da nossa distribuição de definições e veio uma definição inválida que causou um erro na hora de ler e fez o nosso Falcon Sensor crashar, né? E fazer o Windows crashar. Outra coisa que chamou a atenção nessa história, tá? Eu amo Linux. Eu tô usando Linux para gravar esse vídeo aqui agora. Eu adoro vocês, pessoal do Linux. Porém,
tá? Muitas pessoas botaram nos comentários aqui do vídeo, muitas pessoas colocaram aí pela internet, assim, se vocês usarem Linux, isso não acontece nunca, o Linux é mais seguro, o Linux não tem esse tipo de coisa. Vírgula, pessoal, é que assim, tanto não é verdade isso, que por incrível que pareça, agora que vocês sabem que o motivo foi não uma versão nova que tinha bug, mas um arquivo que fazia a versão dar problema quando era lido, este erro aconteceu no Linux algumas semanas atrás. Foi reportado que isso aconteceu no Red Hat, porque tem CrowdStrike para Linux, né? Tem Falcon Sensor da CrowdStrike para Linux, e esse erro aconteceu lá antes, o que é engraçado até porque talvez poderia ter sido notado pela empresa ou por alguém que se essa atualização estava com problema, eles não deveriam, né, fazer uma atualização dessas definições para o Windows. Então, eu peguei a notícia aqui do The Register, né, que é um site bem legal para essas coisas de tecnologia, principalmente de segurança. Eles têm um pessoal que manja muito lá, e dele botou: a Red Hat alertou em junho seus clientes sobre um problema descrito como kernel panic observado após a inicialização dessa versão aqui pelo processo Falcon Sensor, que impactou alguns usuários da Red Hat Enterprise Linux 9.4, após, como o aviso sugere, inicialização da versão do kernel tal. O segundo problema intitulado Sistema Travou aqui com essa coisa, ofereceu aos usuários assistência na solução de possíveis problemas com Falcon LSM Service Able, o módulo do kernel fornecido com conjunto com o software de segurança CrowdStrike Falcon Sensor Agent. E daí, se vocês procurarem também, sim, ele deu um problema que é o equivalente à tela azul no Linux, só que no caso no Linux é preto, que é o kernel panic, né? Se vocês já viram kernel panic no Linux, ele é um erro que geralmente vai acontecer também quando tu tem algum problema de hardware, quando aconteceu algum problema muito sério ali, que daí o Linux trava e tu não vê. Então, só para dizer assim, pessoal, não tô querendo falar mal do Linux aqui e não tô querendo falar bem do Windows. Só que eu acho que a gente tem que saber atacar a coisa certa e entender o que aconteceu. Nesse caso, não teve diferença nenhuma se era Windows ou Linux, a diferença era a popularidade do negócio e a negligência da empresa foi a mesma, digamos. O que é mais interessante no Linux é que ele permite que tu tenha uma política de atualização e de botar quais máquinas vão ser atualizadas primeiro e tal, que eu acredito, né, por eu não ser também um DevOps, que o pessoal chama, que é o cara que é dessa parte que cuida das atualizações, que cuida dos sistemas todos, acredito pelo que eles falam que é muito mais fácil tu gerenciar uma coisa complexa no Linux, ele te dá muito mais ferramentas do que o Windows, mas eu acho que nesse caso era importante a gente dizer que a coisa não foi Windows versus Linux, foi a negligência dessa empresa especificamente. E não quer dizer que o Linux não seja melhor, tá? Eu vou puxar a brasa aqui pro nosso Linux mesmo. Beleza. Outra coisa que foi muito engraçada, pessoal, é que o CEO da CrowdStrike, ele já tem experiência com uma situação assim. Depois a gente acabou descobrindo isso. Mas basicamente esse cara, quando ele estava na McAfee, ele esteve envolvido numa situação basicamente análoga, a mesma. Olha só, depois do que aconteceu, né, naturalmente a culpa começou a atingir o homem no centro de tudo, o CEO da CrowdStrike, George Kurtz. Tem uma foto dele aqui, ó. Olha aqui o menino. Carinha de bunda depois de ver a cagada que fez. O analista da indústria de tecnologia Anshel Sag apontou que essa não é a primeira vez que Kurtz desempenha um papel importante em uma explosão histórica de TI. Em 21 de abril de 2010, a empresa de antivírus McAfee lançou uma atualização de software usada por seus clientes corporativos. A atualização excluiu um arquivo importante do Windows, fazendo com que milhões de computadores em todo o mundo travassem e reiniciassem repetidamente. Assim como o erro CrowdStrike, o problema da McAfee exigia uma correção manual. Kurtz era o diretor de tecnologia da McAfee na época. Meses depois, a Intel adquiriu a McAfee e vários meses depois disso, Kurtz deixou a empresa. Ele fundou a CrowdStrike em 2012 e é seu CEO desde então. Então, assim, coisas que eu acho engraçado aqui. Quando a gente fala, pessoal, que a meritocracia não é bem assim, olha aí a meritocracia do cara. Ele conseguiu fuder milhões de clientes da McAfee, botar, provavelmente naquela época, a reputação da McAfee muito para baixo, porque imagina, você tem um programa que é para ser um programa de segurança muito análogo à situação também, né? Era um antivírus ali, e ele estraga o teu computador, dos clientes corporativos. E daí o cara não foi demitido da empresa, saiu em 2012, e daí ele fundou a própria empresa. Eu vi muitas pessoas falando, tá, que esse cara, como pessoa, ele tem uma vibe muito parecida com a do cara do submarino lá. Vocês lembram dos caras que pegaram o submarino e foram de base? Porque eles diziam que a regulamentação sobre o submarino era muito, muito pesada e tal, e o Estado não deixava de construir. Daí eles, tipo, construirei eu meu submarino, vou levar mais 4 pessoas, coitadas, né, mas que também
eram bilionários, então a gente não fica com tanta pena. Tinha um historiador lá, coitado, o historiador levou de graça. E deles implodiram embaixo do mar? Sim. Esse cara, eu vi muitas pessoas falando que ele dizia assim, olha, pra gente vencer no mercado da segurança, a gente não pode ser tão engessado, a gente não pode fazer um negócio demorar tanto tempo, a gente precisa ter uma maneira de atualizar mais. E dizem, né, na boca pequena aí, quando eu tava lendo sobre isso, que isso tem, essa mentalidade dele causou 2 vezes a mesma situação, em que eles ignoravam um pouco essas boas práticas de que o negócio precisa ser mais bem pensado, que tu precisa saber que as tuas mudanças elas estão funcionando mesmo, precisa ser bem testado, e daí talvez isso tenha a ver com essa prática deles de fazer atualizações das definições, não como se fosse um código do driver, não como se fosse uma nova atualização, mas só um arquivo que tu passa lá, e daí passaram um arquivo bugado, e o negócio não sabia nem lidar bem com isso. Então, achei interessante essa parte aqui. E daí uma parte meio surreal que aconteceu, que eu não acreditei nisso, mas assim, ó, CrowdStrike oferece vale presente de desculpas de $10 pela interrupção. $10, pessoal. Eu sei que no Brasil tu tá assim, caralho, R$60? Uou! Dá pra comprar o quê? Um lanche do McDonald's? Quanto é que tá o McDonald's na cidade de você? Se quiser comer um restaurante vegetariano e tal, não dá nem pra 2 pessoas comerem, né? Mas assim, sim... A cara de pau foi essa, vamos ler essa história. Na terça-feira, uma fonte disse ao TechCrunch que eles receberam um e-mail da CrowdStrike oferecendo-lhes o vale presente, porque a empresa reconhece o trabalho adicional que o incidente do dia 19 de julho causou. Então, eu, inclusive, falei assim, pô, um abraço para os profissionais de TI que vão ficar aqui. Adorei que nos comentários muita gente disse, tô aqui na luta, tô atualizando os PC da empresa. Eu falei que no Brasil não tinha tantos, mas muitas pessoas falaram, trabalho no varejo, trabalho em tal lugar, aqui... E a gente tá tendo que fazer isso, então eu achei interessante, né? Mas aí imagina, a CrowdStrike te deu, meu amigo, R$50. R$50 pra você poder pedir um lanchinho. Valeu muito a pena, né? E será que foi um por empresa ou foi um pra cada funcionário? Foi um por empresa. Divide aí entre seus funcionários. Por isso enviamos nossos sinceros agradecimentos e desculpas pelo transtorno. Será que vai rolar? Será que as empresas vão dizer, não, tranquilo? Eu sei que nós perdemos voos... Sei que nós perdemos um dia inteiro de trabalho, né? Ou talvez quase um dia inteiro de trabalho aqui da nossa empresa. Eu sei que talvez a gente tenha perdido documentos. Eu sei que no hospital, pô, não deu para registrar paciente novo no hospital, mas $10? Não, tá certo. Eu vou te perdoar dessa vez. Dizia o e-mail, segundo a captura de tela compartilhada pela fonte. O mesmo e-mail também foi postado no X por outra pessoa. Para expressar a nossa gratidão, sua próxima xícara de café ou lanche noturno é por nossa conta. Só ia ser melhor se eles... tá aqui o print, né? Se eles tivessem dito até mais e obrigado pelos peixes. O e-mail foi enviado no endereço de e-mail da CrowdStrike em nome de Daniel Bernard. Coitado do Daniel que teve que assinar essa bomba aí. Diretor de negócios da empresa. Ele é diretor de negócios, então foda-se o Daniel. De acordo com uma captura de tela no e-mail visto pelo TechCrunch, de acordo com uma postagem no X, no Reino Unido o voucher valia 7,75 ou cerca de $10 a taxa de câmbio de hoje. Na quarta-feira, algumas pessoas que postaram sobre o Vale Presente disseram que quando foram resgatar a oferta, essa aqui é a melhor parte, pessoal. Receberam uma mensagem de erro informando que o Vale havia sido cancelado. Quando o TechCrunch verificou o voucher, a página do Uber Eats forneceu uma mensagem de erro informando que o Vale Presente foi cancelado pelo emissor e não é mais válido. O porta-voz da CrowdStrike, Kevin Benatti, confirmou ao TechCrunch que a empresa enviou os cartões presente. Não, a gente fez isso mesmo. Eu acho que será que era melhor negar, pessoal? É tão ridículo. É literalmente o negócio do dar um bombonzinho pro cara que trabalhou bem, né? Enviamos, só que no caso é assim, tu matou a família e não pagou o salário do teu funcionário, ele tá assim, por que você fez isso, senhor? E daí tu, tipo, não tem problema. Toma aqui um bombonzinho. Foi equivalente a isso que eles fizeram. Enviamos isso para nosso colega de equipe e parceiros que têm ajudado os clientes nessa situação. A Uber sinalizou isso como fraude devido às altas taxas de uso. Disse... Entendi, o cupom deu pau na Uber. Na sexta-feira a CrowdStrike lançou uma atualização, ele só vai falar dessa situação aqui e falar de tudo isso. A cara de pau, né, pessoal? Eu não sei se eu tenho muito o que falar sobre isso aqui, só que a cara de pau foi enorme. E daí tem uma coisa interessante que eu tava querendo mostrar pra vocês. Será mesmo que a esquerda que politiza as situações? Sim, tá. Eu politizo aqui, eu acho que a gente tem que politizar tudo porque tudo é político, tá? Só que agora eu quero mostrar para vocês um exemplo de uma politização para a direita que é muito rasteira,
que sinceramente não faz sentido, mas eu acho que dialoga muito com o que eu venho tentando mostrar aqui para vocês, que essas aqui são as pautas da extrema direita, vamos dizer, vão ser bonzinho, não é vocês da direita, tá? Vocês comportadinhos aí, tá? Vocês que acham que são de centro, é o pessoal da extrema direita, tá? Porque eles veem os problemas do capitalismo. E o que eu tô mostrando aqui para vocês desde o primeiro vídeo? Gente, isso aqui é um CEO que colocou sobre sua empresa uma maneira de trabalhar que já foi repetida na McAfee e deu bosta, de ir rápido demais, de não se preocupar com a questão de segurança, de passar por cima das equipes, né? Que nem o consultor lá da Caixa falou. A TI é muito lenta, vamos passar por cima. Essa empresa é uma empresa que vale 3 bilhões de dólares, tá? Beleza, ela vai se fuder, vai ser processada, eu quero que ela se foda agora, tá? Mas isso é uma prática de negócio que estava dando muito dinheiro para eles e que ele estava, pelo mérito próprio dele, fazendo isso ali, tá? A culpa não é do desenvolvedor que individualmente codificou mal isso. A culpa não é do desenvolvedor que colocou a atualização lá. Porque quem decide os rumos da empresa, quem decide quantas pessoas vão trabalhar, quem decide como é que tu vai gerenciar esse projeto, quem mede, sabe? Quem vê quais são, para onde que tá indo, quem analisa se tá indo legal, não é a pessoa que tá lá na ponta fazendo o código. É a empresa, no geral, que está na figura aí do CEO, do board, dos CTO, essas coisas, tá? Então vocês não vêm me dizer que foi diversidade, que foi porque tem muitas mulheres lá dentro, né? Que os caras nem escondem um machismo bizarro, que é porque eles estão tentando contratar por cotas. Isso daí é culpa totalmente da empresa e tem totalmente a ver com a maneira como as empresas de TI tentam extrair o máximo de lucro dessas situações, tá? Ou vocês acham que, tipo, só porque é uma empresa de segurança eles vão ser mais bonzinhos do que uma EA da vida, empresa de jogos? Ou a própria, enfim, Activision Blizzard, quando a gente estava falando dos layoffs lá. Inclusive até procurei se havia havido um layoff nessa empresa antes, não tinha, tá? Porque se tivesse, ia ser muito assim, tipo, eles fazem o layoff e a situação acontece aqui. Mas então, eu quero mostrar pra vocês o chorume de extrema-direita que eu tô falando, como eles politizaram essa questão, tá? Então, assim, estamos aqui no canal do nosso ANCAPzinho menos favorito de todos, tá? Então eu só queria primeiro pensar alguns comentários aqui, e sim, eu estou pensando os comentários, mas vocês vão ver quantas pessoas deram like e quantas concordam com isso, beleza? Ó, foi a equipe de diversidade da Microsoft dizendo todes e confundindo o sistema global de comunicação. O que isso quer dizer? Porra nenhuma, não quer dizer nada. 381 pessoas disseram, que ótimo comentário, eu vou curtir, no canal aqui do nosso Peter Ancapsu, né? Chama o TSE, piadinha de Alexandre de Moraes, vamos deixar para depois. O Alexandre de Moraes diz que o Elon Musk tem que... Isso aqui é só... Vocês só estão falando para sua bolha coisas engraçadinhas de vocês. Programação não é área para lacradores, e agora contratam só lacradores. Pessoal, vai tomar no cu esse tipo de pensamento. Eu mantenho aqui. Não precisa ser um gênio para saber a matemática necessária para saber programar em linguagem de baixo nível, tá? Aquilo ali poderia ter sido achado por ferramenta de análise estática de código. Eu não sei, eu não vi o código, mas eu imagino que sim. Poderia ter sido achado por revisão do código. Poderia ter sido achado contratando talvez uma empresa para fazer dar uma olhada ali e ver aquele negócio. Isso aqui tem todo o cheiro de que foi precarização do trabalho do programador. Devia ter uma ou duas pessoas cuidando de uma parte extremamente importante. Eles disseram, a atualização tem que sair rápido, então bota nos arquivos, tem que ser desse jeito. Assim, querer colocar isso no individual de que tem programadores ruins nessa empresa é bizarro, pessoal. Isso aqui é bizarro. Não faz nenhum sentido. Vocês estão sendo burros, vocês estão sendo preconceituosos. É basicamente querer colocar problemas que a gente está tendo no nosso sistema de produção, na maneira como a gente organiza as coisas, nos indivíduos, mas não só em qualquer indivíduo, no indivíduo que você vê como sendo não parte do seu grupo. E é por isso que eu digo que isso aqui tem uma sinergia com extrema-direita, sim, o fascismo, porque eles estão sempre tendo que achar um grupo que eles não gostam para dizer assim, é esse grupo que está estragando as coisas. Por que são as mulheres que não sabem programar? Por que são os lacradores que não sabem programar? Eu tô louco de achar isso? Ou vocês também veem isso? Não posso estar louco aqui, né? Aqui, ó. Foi algum funcionário que entrou por cota. KKK. Tem aqui o Jorge Soros está agindo aqui obrigatório, né? Porque o pessoal que frequenta o canal desse cara aqui tem probleminha.
E eu gostei que tem uma pessoa sensata aqui. Eu acho que existe uma galera que tá tão louca com a parada da teoria da conspiração que eles esquecem que as coisas são muito mais complicadas do que parecem ser. Gente, é isso aí. Parece que as pessoas que estão falando esse tipo de coisa não trabalham em TI. Deixem no chat aí. Como é que são as práticas de segurança da empresa de vocês? Como é que é a divisão de trabalho que tem dentro da empresa de vocês? Sobra tempo para fazer tudo? Sobra tempo para se preocupar? A empresa de vocês contrata testes desse tipo de coisa? E daí notem que assim, eu não tô necessariamente cagando na cabeça das empresas. Eu acho que eu tô defendendo aqui sempre que o código que move o mundo é o código, não o seguro, não o bem escrito, não o escrito pelo programador que está tendo tempo e que está conseguindo entender tudo aquilo. É o código que dá dinheiro para a empresa. E é por isso que esse é o código que mais se expressa no mundo. É o que eu estou sempre tentando dizer para vocês. Não adianta a gente querer olhar de uma maneira individual um problema que é sistêmico na área de TI. As piadinhas da área de TI, que é tudo uma bagunça e que as coisas são inseguras e tal, elas vêm de anos e anos e anos. Aí agora entram, sinceramente, uns adolescentes, nem que sejam adolescentes de idade mental, e estão querendo dizer que a culpa da área é ser uma bagunça. Estou nessa área há 15 anos, né, pessoal? Um pouquinho mais até. A culpa da área ser uma bagunça é que agora ela está sendo invadida por lacradores. Sinceramente, vão se fuder. Sinceramente, isso aqui é estúpido, tá? Muito estúpido. E daí eu queria mostrar pra vocês o próprio Peter aqui falando um negócio que, assim, ó, pessoal, duas coisas pra falar sobre isso. Ele tá só sendo extremamente desonesto intelectual, porque ele pega... vamos ver o que a esquerda está falando sobre isso. E daí ele, tipo... pegou um cara aleatório, se esse cara é famoso, ele tem o Vzinho, então talvez seja famoso, tá? Se esse cara fala pela esquerda, eu não sei, mas eu nunca ouvi falar dele, e daí o cara falou uma coisa errada mesmo, eu acho que explicando aqui pra vocês vão entender por que tá errado, mas daí olha só a resposta do Peter pra isso, saca só. Atenção, o apagão cibernético só não foi maior no Brasil porque temos a Serpro e a Dataprev, duas estatais que Bolsonaro tentou privatizar para Microsoft/Amazon. Como assim Microsoft/Amazon? E, de novo, tem um monte de empresa no Brasil, mesmo empresas estatais, que usam o software da CrowdStrike. Então, essas foram afetadas do mesmo jeito, meu amigo. Não interessa se é privada, se é particular. Ou seja, a história do cara aqui, realmente, né? O nome disso é soberania nacional. Vamos usar antivírus feitos no Brasil, né? Porque acho que é isso que ele quer dizer, né? Porque esse sistema não é bem um antivírus, não, tá? Ele é mais do que um antivírus. Ele tem um antivírus, mas tem proteção contra outras formas de ataque também, né? Aqui, ó. Todos os sistemas de defesa e guerra da França, Austrália e países da OTAN são hospedados na Microsoft e ficaram fora do ar hoje. Dá para imaginar o tamanho do risco? Houve o risco, já foram todos restaurados já. Não foi um risco tão grande assim no final das contas, né? Todos os sistemas dos Estados Unidos estão na Amazon. Se um dia a empresa cai o Pentágono. Peraí, meu amigo, a maior parte dos sistemas da Dataprev também está na Amazon, porque não faz sentido você ter data centers internos para isso, né? Ou seja, o cara está falando abobrinha aqui, né? Viva a soberania nacional! Sim, porque usamos computadores do Windows fabricados. Então, assim, ó, por que eu digo que isso é desonestidade intelectual? Porque, assim, esse cara tá falando merda. Porque o Brasil não tem soberania digital. O Brasil deveria ter soberania digital. E que nem... Eu acho muito engraçado que da mesma maneira que eu reagi pro ANCAP aqui, falando dos desastres naturais, né? Ele falou assim, não tem como prevenir desastres naturais, não tem como prevenir, né? Aquecimento global tá aí, foda-se. Meio que parece que é a mesma coisa que ele tá dizendo aqui, assim, tipo... Sim, caiu os computadores da OTAN, mas o que você quer fazer? Só existe o Windows. Você quer que as pessoas tenham uma soberania de computador, sabe, o seu sistema de computador com soberania nacional? Na realidade é isso que a gente quer, né? O problema desse Thiago aí é ele achar que tinha alguma coisa a ver que a Dataprev ou Serpro faz esse tipo de coisa e que não tem, tá? Pelo que eu expliquei pra vocês. Mas assim, ele se fez Microsoft/Amazon, será que ele acha que é a mesma empresa? Não, Peter, né? Ele tá dizendo que o governo Bolsonaro queria privatizar essas empresas e queria mesmo, tá? E ainda existe esse risco de que essas empresas aí sejam privatizadas e daí vocês vão dizer, mas essas empresas não fazem produção de verdade, mas essas empresas não estão no mesmo nível das empresas lá de fora. Sim, mas assim, a gente não pode abrir mão desse tipo de coisa. Nós temos que melhorar essas empresas. Vocês vão dizer, mas isso demoraria anos, a gente precisa fazer. A minha resposta é foda-se, nós precisamos fazer isso aqui. Não fiquem escutando ANCAP, que é o cara que
porque a Microsoft é a melhor, vamos contratar os produtos da Microsoft, porque isso vai ser mais barato, e eles têm a preocupação que eles vão ter o melhor produto e tal. Sabe por que os Estados Unidos não têm medo que o Pentágono cai se a Microsoft cai? Porque eles têm um monte de gente trabalhando lá dentro da Microsoft, eles sabem como é que a Microsoft funciona, porque a Microsoft tem um caninho que bota todos os dados dos seus produtos para dentro do governo dos Estados Unidos. Eu quero trazer ainda para vocês, por exemplo, a discussão sobre o Eternal Blue, que era um bug, né, do Windows, que foi usado para fazer vários ataques ransomware. E esse bug, na realidade, ele foi descoberto, né, esse exploit, foi descoberto porque a NSA foi hackeada, e daí vazou isso aí que era um negócio, um bug do Windows que a NSA estava guardando para poder rodar os seus ataques nos computadores. Os Estados Unidos não se preocupa que empresas dos Estados Unidos são donas de toda a infraestrutura do governo deles por um motivo que é autoexplicativo. Agora a gente deveria se preocupar, não esse cara, porque esse cara aí é um lambibota de gringo, né? E no momento que a gente finalmente se libertar e tiver construindo o nosso país por nós mesmos e poder mandar no nosso destino e tiver um país que está se desenvolvendo para ser um lugar que vai ser realmente bom para toda a população, esse cara vai estar reclamando, ele vai dizer, não, eu estou do lado dos Estados Unidos, vocês são contra a nossa liberdade, tá? Então assim, eu só queria mostrar como esse pessoal está sendo preconceituoso, fascistinha mesmo, tá? Fascistinha mesmo. A culpa dos problemas não é que o software é todo bagunçado e é tudo ruim e que as pessoas se preocupam com o lucro. O problema é que botaram lacradores lá. Sério, pessoal. Não é todo o público dele, Lucas, olha só. Não, mas é um comentário com 350 likes, tá? Então esse público existe aqui. E esse fenômeno foi notado, que nem eu trouxe o tweet do cara lá para vocês entenderem o que fez isso. E daí o último assunto que eu queria trazer sobre isso, que eu acho que é interessante, que saiu essa coluna aqui na Folha, que era... Nós precisamos, e aí eles vão ficar loucos, mas não é exatamente isso que está dizendo. Nós precisamos de tecnodiversidade para lidar com situações assim. A pessoa não está falando de ter mais mulheres, mais pessoas de cor, tá? Mais religiões diferentes nos programadores. Não é isso, tá? Então fiquem calmos. A pessoa estava falando uma coisa que eu acho que é bem interessante, que é basicamente assim, pela maneira como a gente monopolizou muito em algumas empresas, em alguns produtos, o mercado da computação, inclusive tá escrito aqui, eu nunca tinha ouvido esse termo, mas é o GAFAM, que é o que às vezes vocês chamam, ouvem o FANG, né? Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft. E FANG com 2 As, né? Facebook, Amazon, Apple, Microsoft, Google. Por causa dessa situação, as falhas que a gente tem nos produtos que a gente usa dessas empresas, elas acabam afetando muito mais. Só que assim, eu acho que é uma discussão que ela é muito interessante de ter, mas ao mesmo tempo é muito difícil a gente pensar aquela coisa de tipo assim, beleza, então a solução seria ter 3 antivírus que competem entre si, 3 antivírus que são diferentes. Eu acho que na computação, quando a gente começa a fazer essa coisa, a gente também vai meio pelo caminho errado, de tipo dividir nosso esforço em coisas diferentes. Claro que eu acho que existe um nível saudável de approaches diferentes para a solução de problemas e coisas que estão competindo para tentar achar soluções diferentes, mas também não é assim... pode ser só uma platitude que a gente fala, porque, por exemplo, o Linux é um sistema só também, o kernel do Linux é um sistema só, e se você pegar a internet é 90% Linux, então a gente também tem uma monocultura da internet, mas vocês vão ver que não é essa pessoa que não está dizendo que nós deveríamos ter vários sistemas operacionais diferentes do Linux e tal. Mas eu vou ler isso aqui porque eu acho que é interessante mais para a gente abrir a discussão, para vocês falarem nos comentários, pensarem sobre isso. Na monocultura da informática, há uma vulnerabilidade a ataques cibernéticos, pois o sistema operacional ou aplicativo de código fechado, utilizado por bilhões de pessoas, é um alvo altamente atrativo para hackers. E uma única falha de segurança pode comprometer todos os usuários. E daí, fazendo parênteses aqui, o treco do Eternal Blue era isso, era uma falha que a NSA tinha guardada, que nem eles devem ter várias outras guardadas, que eles podiam hackear meio que qualquer Windows, né? Depois a gente pode trazer um dia melhor sobre isso, explicando como é que foi. E daí, sendo vazado isso, vocês podem pensar assim, é como se tivessem, né, uma coisa que podia infectar vários computadores sendo vazado. Isso ocorreu meio que uma pandemia global de ransomware. Teve um ano aí que estava dando ransomware todo dia, vários países receberam ataque ransomware exatamente por causa desse exploit que a NSA tinha guardado e por causa desse motivo que está sendo falado aqui. Esse modelo da monocultura informática também pode inibir a inovação, uma vez que as empresas dominantes tendem a resistir a mudanças que possam ameaçar sua posição de mercado. Isso aqui a gente pode falar muito do Google.
Inclusive é um assunto que a gente vai trazer nos próximos vídeos aqui sobre o monopólio do Google. Estou sempre trazendo aqui. Por fim, tal sistema resulta ainda em uma dependência de uma plataforma, limitando as opções dos usuários, tornando-os mais vulneráveis à mudança nas políticas da empresa. Também acontece com os governos de que eles ficam muito dependentes de uma empresa porque os usuários estão acostumados com seus produtos, né? No Brasil, vocês conhecem muito bem essa história com o Windows. Em ambos os casos, a falta de diversidade torna o sistema mais frágil e suscetível a crises. Entretanto, o mercado de tecnologia é muito mais monopolista do que os outros. Tente fazer algo tecnológico sem utilizar ao menos um produto da GAFAM, né? Que eu disse dessas Big Techs. Vivemos uma verdadeira monocultura tecnológica. E essas mesmas empresas correm hoje para coletar dados pessoais e alimentar seus modelos de inteligência artificial. Assim, da mesma forma que o Estado deve atuar para defender suas florestas e ecossistemas, precisamos que o Estado desenvolva incentivos à tecnodiversidade e ao software livre. E daí o Peter Ancapsu já tá, o Estado, como assim? No primeiro governo Lula, demos passo nesse sentido. O Ministério da Cultura, com Gilberto Gil e Cláudio Prado, valorizou a cultura digital vinculada à produção de cultura local e, sob a gestão de Sérgio Amadeu, o Instituto Nacional de Tecnologia de Informação, o ITI, fomentou o software livre e alguns ministérios propuseram alternativas às Big Techs. Até o BNDES fomentou projetos de inovação em software livres. Temos um vídeo aqui sobre o movimento software livre no Brasil, é um dos vídeos mais legais do canal, bem do iniciozinho do canal. E antes que venha comentário, mas foi muito ruim a implantação do software livre aqui, os usuários não gostaram, eles não conseguiram fazer isso direito, nunca foi produzido uma coisa que realmente atendesse ao que os usuários precisavam, eu sei, pessoal. Mas não é por isso que a gente vai parar de fazer. A gente fez há alguns anos e desistiu. É assim que a gente vai ser? Vocês desistem no meio quando vocês tentam fazer as coisas? Porque eu tô dizendo para vocês, isso aqui é a maneira certa de fazer. Isso aqui é a maneira que a gente tem que fazer. E se as coisas dão errado, não é só por nossa inexperiência, é porque tem muita resistência da centralidade do capitalismo para que a gente desenvolva essa soberania digital aqui. Essas políticas públicas precisam ser retomadas e expandidas. A valorização de tecnologias locais, do software livre, de código aberto e de uma cultura de independência nacional são essenciais para prevenir novos apagões e colocar o Brasil no mapa da produção de tecnologia. Valeu o texto aqui, eu não li todo, eu li só o finalzinho, né? Mas Soraya Ismaili, Maria Angélica Minhoto, Pedro Arantes, Alexandro Carvalho. Isso aqui é o argumento que o Peter desonestamente atacou ali, tá? A gente não está dizendo que a gente tem soberania nacional, ou que as nossas empresas dariam conta, ou que o Linux seria salvado, que nem eu mostrei para vocês, não teria, ou que a gente pode não depender do Windows. A gente não está falando nada disso, a gente está falando que a gente tem que ter isso, porque é uma vergonha para a humanidade, tá? Mas especificamente para a área da TI, que esse tipo de problema aconteça tantas vezes. Gente, é uma vergonha para nossa profissão que possa ser chegada a entrega, né, ao usuário final, que eram as empresas lá, um produto com esse tipo de bug. Só que essa é a nossa área. A gente está o dia inteiro fazendo esse tipo de coisa. E a culpa não é do profissional individual ali, gente. A gente pode ter centenas de profissionais bem intencionados, enquanto a gente tiver a gerência pensando que nem o consultor da Caixa lá, falando aquele negócio, porque é TI, que é teste, que é essas coisas, eles não sabem que tem que entregar um negócio 15 dias sem testar. Enquanto a gente tiver esses CEOs aí que estão mais preocupados em fazer a empresa ser competitiva e ganhar mais valor no mercado, e daí foda-se a qualidade do negócio, a gente não vai conseguir. E o que a gente faz? A gente vai trocar as pessoas ali, a gente vai botar um cara, ao invés do George Kurtz, lá o CEO da CrowdStrike, vamos botar um CEO que é consciente? Não, pessoal. Nós temos que mudar a maneira de produzir, porque os incentivos dentro desse sistema capitalista não nos deixam trabalhar de outra maneira. E daí vocês aí que são profissionais que preocupam com a qualidade do código e querem ver o negócio funcionando, não querem que pessoas percam seus voos, não querem que pessoas morram porque o software de vocês está dando tela azul, vocês têm que entender que é inerente à maneira que a gente se organiza ser uma bosta isso. E a gente precisa mudar a maneira que a gente se organiza, tá? Beleza, agora que eu já perdi todo mundo que é apolítico e é centrista no meu vídeo, bebam água, façam a revolução e nós nos vemos no próximo vídeo, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado.